E aí, pessoal, mais um Pode Chá com Fred Blum, meu parceiro aqui, mestre faixa preta, tá sempre comigo aqui. Hoje, nosso convidado, o Thiago Bernardo, um grande amigo nosso, além de ser amigo, assim, eu falo na concepção da palavra, nosso mestre também, já foi meu mestre, já foi meu professor, né? E é um cara que, além de tudo, de ter a vivência de já ter competido no jiu-jitsu também, de ser um faixa preta sinistro, ele também tem a parte que ele é médico, então muito nos ajuda e tem bastante coisa legal pra falar pra nós. Fredão, fala um pouco do nosso convidado. Pô, Thiagão, meu amigo desde criança aí, e pô, é legal demais ele estar aqui. Acho que tem muita coisa pra falar de... Pô, muita coisa da medicina, desde a vida de jovem dele. Sim, sim. Como ele conciliou essas duas coisas. Não é fácil você achar um médico que não é do jiu-jitsu, mas é um casca-grossa do jiu-jitsu. E bom de jiu-jitsu, Bom né, de cara? jiu-jitsu, então um cara que conseguiu conciliar e ser bom em duas áreas assim, sensacionais. Muito legal. Tiagão. Porra, valeu aí, brigadão mesmo pelo convite. Eu fiquei bem feliz. Primeiro com a ideia do Fredão de fazer, né? Eu acho que é um conceito aí de coisa esse conceito de podcast, de conversa, assim, pelo menos eu consumo muito isso na internet, pra caramba. Sim. Mesmo, dos assuntos que eu gosto, assim, e eu acho que a gente sempre absorve alguma coisa interessante. Eu fiquei feliz demais de ter sido, pô, vocês só chamaram campeão aqui. Sim. E só veio brabo. Só veio brabo. E, pô, tá com vocês dois aqui demais. O Fred, pô, sem palavras, o Fred é uma referência pra mim no esporte de verdade mesmo, assim, não é porque a gente tá aqui não, mas ele sabe que eu falo pros alunos dele toda hora, assim, a gente tem poucas referências hoje em dia, principalmente quando a maioria das boas pessoas, eu acho que hoje em dia saem do Brasil, né? É difícil ficar aqui, né? E dos grandes, das pessoas que acertam mesmo a mão em relação a treino, a produzir bons atletas, e a gente tem que tentar buscar isso. E na medicina é a mesma coisa, né? A gente acaba tendo muita referência de fora e fica difícil de adaptar tudo pra cá, né? Sim, verdade. Show de bola. Tiagão, começando o nosso bate-papo aqui com meu parceiro Fredão, uma pergunta assim que é meio que... É uma pergunta clichê, né? A gente acaba de falando pra todo mundo. Eu mesmo não sei, então é legal pra eu saber também. Eu queria saber aqui pra nós o seu início no jiu-jitsu, assim. Com quanto tempo você começou, idade, onde você começou? Troca essa ideia com a gente pra galera entender a sua vivência, como se iniciou nesse esporte tão bonito que a gente tanto gosta. Cara, eu comecei no jiu-jitsu com acho que com 13 anos, mais ou menos. Acho que eu devia ter 13 anos. Não tão novinho, né, Thiagão? Sim, mas eu costumo falar muito isso para as pessoas que convivem comigo. Eu não lembro muito da minha vida sem o jiu-jitsu, sabe? Da hora. Eu não tenho muito essa lembrança de quem eu era sem o esporte, entendeu? Sem o jiu-jitsu. Porque eu sempre gostei muito de esporte, fazia tudo quanto é esporte eu fazia. Né? Era do time de futebol da escola, eu sempre... nunca fui o melhor, mas eu sempre me dava bem nos esportes, mas depois que eu entrei no jiu-jitsu eu não consegui fazer mais nada mais me interessava. Eu tive até alguns conflitos na minha casa por causa disso, porque eu acho que eu fiquei meio chato, eu só pensava nisso, só falava nisso, e naquela época não tinha internet, né? Então a gente ficava que nem uns malucos esperando a Gracie Mag sair na banca. O Atatame, né? Tinha aquela outra pequenininha, aquela na faixa, você lembra? Na faixa, eu lembro. Saiu nessa revista uma vez, de faixa azul. E a gente, pô, só de você ler o nomezinho do cara, assim, caramba, saiu o nome da galera que a gente conhecia, a gente ficava amarradão. Não era igual hoje, né? E essa época era uma época que o jiu-jitsu era muito primitivo, assim, nas coisas. Era uma coisa meio violenta, porque saía mais ou menos na mídia, coisa era no final dos anos 90, assim. Aquela coisa dos pit boys, né? Barra da Tijuca. Não era um negócio assim que todos os pais ficavam muito felizes porque os filhos estavam fazendo, então... Mas eu comecei nessa idade, por influência de um amigo meu que hoje em dia treina com a gente, do Vitor e do Felipe, eles são meus vizinhos. E são dois caças grossíssimas também, são competidores até hoje, assim, a gente tá mais competitivo. Estava até conversando dele, né? Acho que um dos primeiros caras de São Bernardo que eu lembro de moleque que sempre treinou jiu-jitsu foi os irmãos Latari, né? Sim, os caras sempre assim, você falava de jiu-jitsu, os Latari já treinava. Tá louco, e amam, cara. Eu sou apaixonado por quem gosta do que faz. Assim, os dois ali, se vocês sentarem com ele aqui pra falar de jiu-jitsu, vocês ficam 6 horas falando de jiu-jitsu com o cara, porque o cara... Você estudou com eles, né, Tiagão? Estudei com eles e eles eram meus vizinhos, assim. Aí eles faziam e eles levaram um dia a gente pra fazer lá na academia, eles treinavam na companhia com o Leitão, né? Sim. Aí eu acho que eu fui uma vez na academia no Leitão, mas não tinha como a gente ir pra lá porque era muito longe. E a gente foi pra Infight ali que era no centro, ali no João Caetano. João Caetano, que era no centro. Eu acho que não sei se você começou lá em Santo André. Aí,
E era com o Pitoco, né? O Pitoco não dava tanta aula, assim, né? Mas era com ele que era o professor, era um cara que a gente admirava muito, tava sempre um cara que veio do Rio, né? Na época tinha... Eu acho que devia ter o Pitoco de faixa preta no ABC, eu acho, né? Aí eu comecei com o Pitoco, fiquei com o Pitoco até o Pitoco ir embora pro Rio, ele voltou pro Rio, né? Antes de ir pros Estados Unidos. E depois eu fiquei com o Paulinho, que, pô, para o Paulinho eu acho que foi muito importante na minha formação, assim, eu gosto muito, muito do Paulinho mesmo, tenho ele muito, o Paulo Nardi, né? É um cara que todo mundo gosta, né? Paulinho, pô, tá louco. Paulinho foi paizão. Eu acho ele um grande professor, assim, um grande faixa preta, assim, ele é um cara que tem todas as qualidades de um faixa preta, assim. Não à toa a academia dele é a mais lotada. Exatamente, você olha o tatame dele, tem 40, 50 pessoas. É até legal você falar isso aí, cara, porque a gente não falou disso ainda aqui. Porque pra molecada que tá começando hoje jiu-jitsu no ABC, cara, a gente tem que sempre frisar. Quem foi pioneira do jiu-jitsu de verdade no ABC, o jiu-jitsu de verdade. Já tinha o de mentira. Sim. Que tá aí até hoje, né? Esse sempre tem espaço, né? Sempre tem. Mas assim, hoje todas as academias estão difundidas aqui, as grandes academias. Tem Checkmate, que pô, excelente equipe. Sim. Mas quem começou mesmo foi a Infight, né, cara? Isso aí a gente tem que frisar isso, né? É o que você falou, do berço do jiu-jitsu mesmo, assim, né? Tem outras equipes, é lógico. Se você não veio da Infight, você treinou lá. Era difícil ser de mentira, né, Fredão? Sim. Era uma guerra mesmo, assim. Na academia de jiu-jitsu não tinha muito... Na academia de jiu-jitsu que a gente conviveu, não tinha muito espaço que tinha para público que tem hoje. Hoje a gente tem muito médico, tem muito... tem juiz, tem... advogado, advogado. Tem uma galera que vai ali e se diverte. Hoje em dia tem uma coisa excelente que o jiu-jitsu tem começo, meio e fim, né? Então o treino começa às 8, às 9h15 acaba. Dá pra você voltar pro seu trabalho, né, cara? Acaba, entendeu? Não tem essa. Antigamente os caras às vezes faziam das 8 às 9h15 um aquecimento, porque tava com vontade. Sim. E aí você tinha que ficar no treino depois. Mas, cara, você também treinou na Infight. Muito tempo. Cara, eu vou te falar, a gente deu sorte, cara. Hoje vendo de fora, o caminho que o jiu-jitsu trilhou e tantos lugares que a gente podia ter caído, nós somos sortudos, cara. A gente caiu na mão de um cara que... Do Pitoco, que é um cara que... O cara é de verdade. O cara cresceu com a família Gracie. E assim, no meu caso do Paulinho, eu gosto muito do Pitoco, tenho muito respeito por ele. Eu acho que o Pitoco plantou a semente no meu coração do negócio. Mas o Paulinho também, eu digo Paulinho, eles, cara. Mas o Paulinho foi o cara que eu realmente... Porque o Paulinho era aquele cara que eu tive a impressão, assim, de ser um faixa preta. O Paulinho chegava cedo. A gente chegava no tatame, o Paulinho não atrasava. Aí o Paulinho dava... Ele dava aula. Ele passava... Uma puta postura, né? Ele separava os treinos porque ele achava que você precisava melhorar tal coisa. Você via que ele estava escolhendo. E ele terminava o treino na hora que ele queria. E ele tem uma postura muito... que eu sempre gostei muito do Paulinho. Ele é mais sério, ele é um cara... É verdade. Eu tenho muita admiração pelo... Pra você fazer uma piada com o Paulinho demora uns anos, cara. Você entra lá, você não fica à vontade de faixa branca ou azul. A última piada que eu fiz com o Paulinho, eu dormi 7 dias seguidos. Ele me botou pra dormir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo... Papo sério, Fredão. Ô, Paulinho. Ô, mestrão. Ô, mestrão. Aí hoje não dá, vai perder uns alunos. Hoje não dá, vai perder uns alunos. Cara, domingo, a última vez que ele me botou pra dormir na semana, eu acordei diferente. Eu dormi, acordei meio tremendo. Tipo... Ele assustou. Aí eu falei, cara, acho que é melhor separar, né? Cara, eu vou falar pra minha mãe. Cara, eu vou ter um AVC aqui qualquer hora. Tipo, aí você fala assim, óbvio, cara, eu não tô falando que isso é certo ou errado. Não, acho que não é, né? Mas assim... Não, foi uma época diferente. Você foi todos os dias, você reparou que você acabou de contar? Você não foi embora, pra dormir na segunda, na terça você foi. A gente botava pra dormir na terça, na quarta você foi. Exatamente. Provavelmente, cara, hoje em dia o cara não... Ele nunca mais, né? Na segunda, na terça... Eles foram figuras, assim... Cara, eles não eram só professores nossos. Não. O Paulinho e o Pitoco, acho que formaram meu caráter pra caralho. Aí o que você tá falando é verdade. Eles são um puto exemplo, né? Sim, os dois não bebem, os dois nunca usaram droga, meu irmão. Sim. Eu nunca vi o Pitoco e o Paulinho dar um mau exemplo. Caramba, o Paulinho não bebe, cara? Cara, nunca vi o Paulinho beber na minha vida, nunca vi não sabia. Cara, eu tive uma aula muito grande, cara, uns anos atrás. Eu tava em casa, já tava formado já, e o Paulinho me ligou, falando que tinha rompido o bíceps num campeonato. Eu fiz uma lesão de bíceps. Eu tava lá gritando pra ele. Eu vi essa hora. Pô, o Thiagão rompi o bíceps e eu tive aonde operar. Eu operei um lado dele, ele se recuperou bem, deu 4, 5 meses, ele rompeu o outro. Provavelmente já é uma coisa dele, uma lesão que ele já tinha, um desgaste do treino. Eu operei os dois lados dele. Isso foi uma coisa muito legal pra mim, assim. Tem uma foto que eu gosto muito, que a gente tava saindo do hospital, porque ele confiar em mim depois de tanto tempo que eu confiei nele. Esse começo nosso, assim, é o que você falou,
foi muito importante pra gente tá lá e provavelmente, Fred, a gente não ia se dar bem em outro lugar. Talvez não. Porque se você estivesse em outro lugar, talvez você saísse, você não ia achar que não era pra você, porque era um negócio... Eu nem sei se cabe mais aquele tipo de treino que a gente tinha naquela época, mas eu fiquei ali bem confortável. Ali eles cuidavam da gente, apesar de guerra, e eu achava muito tipo, tá louco, era legal ali. O Pitoco gostava de incentivar as guerras, né, cara? Por exemplo, eu tinha o meu irmão, que começou, meu irmão logo parou, mas o Rosinha, que era um cara mais ou menos do meu Eles filho. colocavam umas rivalidades lá dentro. Cara, a gente pegou ontem, como é que você vai deixar? Aí você ficava aquilo ali, é igual um campeonato, cara. É a mesma sensação que você tem ali quando você vai lutar um campeonato, você fica, caramba, bicho, um campeonato hoje. Ofegante. Tinha seletiva, na verdade, né? Tinha seletiva interna pra você ir pro campeonato, representar a academia. A seletiva do fight era uma guerra nuclear. Às vezes acho que a seletiva era pior do que o campeonato, dependendo. dependendo. Era uma guerra do pau. Era muito... Dependendo do peso, cara. Às vezes era eu, Linguado, o Binho, às vezes o Azulzinho tava. O Binho era da minha, lutei com o Binho Severiano, lutei com o Lourenço algumas vezes. Sim. Eu lembro até uma vez que eu fiz uma seletiva que eu lutei com o Lourenço, ganhei do Lourenço, aí perdi pro Binho. Aí o Binho foi lá e perdeu pro Lourenço só pra eu ter que lutar com o Lourenço. Você tava os caras são... Fizeram a casinha de Mauá, a famosa casinha de Mauá. Pô, eu lutei, acho que fiz 5 lutas. Isso que vocês estão esquecendo de falar de um cara que tava nesses campeonatos aí, o famoso Adolfo. Nossa senhora, meu Deus do céu. O Adolfo era o ídolo da galera, meu. O Adolfo era ídolo nosso, cara, que eu era molequinho. Acho que ele foi o primeiro medalhista mundial, assim, do ABC, o Adolfo. Cara, o Adolfo tem uma eu tenho uma lembrança do Adolfo, assim, acho que ninguém vai conseguir de novo. O Adolfo, uma vez, ele machucou minha orelha esquerda, aí ele machucou minha orelha direita, aí eu reclamei, ele machucou o nariz. Só que assim, é treinando jiu-jitsu, pra quem tá tampando essa empurrada. O Adolfo, ele tem uma mágica de te amassar, de te abrir o focinho. Meu parceiro, eu adoro ele, mas treinar com o Adolfo, você já ia treinar chorando. Né, cara? Mas era uma galera... E assim, eu gostava muito da Infight, eu amava o ambiente da Infight, e pra mim o jiu-jitsu sempre foi aquilo. E o Fredão sabe que o Fredão também teve que sair, porque a gente mudou, né? Quando eu entrei pra faculdade de medicina, eu mudei pro Rio de Janeiro, né? E a gente nunca saiu brigado, a gente saiu porque a gente teve que sair. Cara, quando eu saí da Infight, eu fiquei muito feliz, porque eu fiquei no cursinho estudando, quando eu passei na faculdade e tal, muito feliz. Mas foi a minha maior pânico. Eu falei, caramba, cara, como é que eu vou... Que faixa você era, Thiagão? Eu saí de roxa, mas eu saí de roxa, assim, pra pegar marrom, assim, eu tava treinando mas não era nem por causa disso. Mas quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi achar uma academia, cara. Mais do que achar uma casa, assim. Eu falei, eu preciso arrumar uma academia, porque eu fui com pouca coisa e com o meu kimono, assim. E aí eu achei uma academia pra treinar e eu te falo, cara, coisa de já falei isso com você já, coisa de Deus, assim, mesmo, porque eu acho que eu não poderia ter ido pra um lugar melhor. Porque eu cheguei no Rio de Janeiro muito caça-grossa de treino, porque a Infight era isso, cara. Você chegava lá, fazia um aquecimento e era, 10 treinos de 6 e que se exploda se você tá cansado, você tem que treinar. E não é assim, quem não treinou não imagina. Não é qualquer aquecimento. Tá louco. Eu lembro que eu vi o Chá lá fazendo quando eu voltei. Até um recado pro Paulinho, né, nosso mestre. Aquele pula... Não mudou, deve ser igual, cara. Aquele pula nas costas depois de 1 hora era meu terror da minha vida. Aí eles estavam conversando, né? Cara, tá correndo aí, tipo, vocês ficavam, 10 horas. E aí, às vezes ia falar com o dono da academia, com o João Caetano. Aí ele correndo aí você só ia pra um lado, né? Tinha que mudar o lado. Aí a gente correndo ofegante, muda o lado! Muda o lado, aí ele, muda o lado! Aí verdade. Lembra disso? Tipo, os caras, irmão, eu tô há 20 minutos no mesmo lado, velho. Aí eu já pegando. Não, agora o que me matava mesmo pesado era o pula nas costas, eu não esqueço. Você tava lá, ele, pula nas costas do da frente! Aí o cara pulava nas tuas costas. E aí, quando ele pedia pra um graduado puxar o treino, o cara às vezes queria puxar o treino pior que ele. Isso! Gradado no primeiro, era um treino mais desgraçado ainda. Mas é assim, aí eu cheguei lá no Rio e aí eu fui treinar na Kyoto, cara, que é a academia do mestre Mansur, que aí tá louco, aí eu acho que... Mansur, que é o pai do Mansur, árbitro. Ele na verdade, ele é tio do Álvaro Mansur, que é o chefe, foi muitos anos, acho que não é mais, né? Mas foi muitos anos o presidente da comissão de arbitragem lá. Ele é pai, o filho dele é o Kraus, Mansur, que o mestre Mansur é um dos, se eu não me engano, o Hélio Gracie, ele deu 13 faixas pretas, posso estar errado, 13, 12, não sei. Ele deu 13 faixas pretas, porque isso é até legal de falar, né? O cara viveu a vida inteira de jiu-jitsu. Só fez isso na vida dele, deu aula o dia inteiro. O cara, talvez não tenha tido ninguém mais viciado em jiu-jitsu do que o criador, né? Do jiu-jitsu novo que a gente faz. E ele só deu 13 diplomas de professor, fora a família.
Sim. Né? Ele deu para os filhos, para os sobrinhos, e 13... E tem para o João Alberto Barreto, para aqueles pessoas. E um deles foi pro mestre, pro Mansur, né? Então o Mansur é aluno direto do Hélio Gracie, assim, um cara que. Bebeu da fonte, né? Da fonte, é um cara que sabia jiu-jitsu demais, ensinava o jiu-jitsu. É vivo, Tiagão? O mestre ele tá no interior. Hoje em dia eu tive pouca aula com ele, né, Tiagão? Mas a equipe, né? Mas tive na equipe. Meu professor, eu caí na mão do Mailer, que pô, eu tenho muita consideração por ele. É um cara que eu considero ele como um dos grandes mentores que eu tive na minha vida mesmo, Sim. porque ele é um cara do estilo do Paulinho. Sim. Talvez até mais militar do que o Paulinho mesmo, sabe? Ele era um cara... Pô, se você chegasse se o seu treino fosse 7 horas, 6:30 ele já tava lá de kimono, limpo, sabe? Ele era um cara totalmente educado. 7 horas não era 7:10, né? Sabia jiu-jitsu demais, assim. Foi aquele que veio aqui, deu um seminário. né? Pô, gente boa demais. Sabe jiu-jitsu demais, assim, um cara que... Eu lembro uma vez que eu tava lá, sempre fui viciadão, assim, eu não tinha onde cair morto na faculdade na época. E eu juntei um dinheiro, eu dava umas aulinhas de jiu-jitsu, eu juntei um dinheiro até com uns amigos meus do jiu-jitsu, com os alunos, porque o Rickson tinha voltado dos Estados Unidos pro Brasil e foi dar um seminário lá no Flamengo. E já não era barato. O seminário do Rickson, essas coisas nunca foi barato. Era assim, era um dinheiro era o dinheiro que eu passava um mês, assim. Sim. Era o dinheiro do seminário. Era 2 dias de seminário, assim, era mó legal. Você passava, Como se fosse hoje uns R$1.500, uma grana. passava o dia inteiro com o cara, assim. E ele fez um seminário lá e eu lembro que eu fui. Eu cheguei lá no Rio de Janeiro, peguei um dinheiro lá, eu peguei tão retardado na época, eu peguei o dinheiro do seminário, cheguei lá no seminário cheguei assim, e fiquei o dia inteiro no Clube do Flamengo. E na hora que acabou, eu falei, cara, onde é que eu vou dormir, bicho? Eu não tinha noção que era o Rio de Janeiro, né? Caramba! Eu cheguei fundo, porque eu estudei na Serra ali, não morava na cidade, eu morei só no internato, né? Então eu desci e eu não tinha onde dormir, cara. Você tava mais no interiorzinho ali, né? Eu não tinha onde dormir, eu falei, caramba, acabou o seminário, amanhã tem mais. Pra casa, Tem dinheiro. Eu falei, vou dormir por aqui mesmo, né? Eu saí ali, eu não sabia que o Clube do Flamengo ficava ali na Lagoa, cara, lugar na cara do país, entendeu? Só rico. Aí eu saí, pega um hotelzinho aqui, os caras olharam pra minha cara, que hotelzinho aqui, você é louco, cara. Tá na Lagoa. Tem como você ficar no hotel aqui, R$1.000 pra você passar a noite aqui. Eu falei, cara, o que eu vou fazer, né? E aí fiquei lá naquela maluquice lá e aí teve um dos instrutores Que do nem cachorro morto, né? Vendo se alguém vai chamar, né? Fiquei lá, na verdade eu fiquei tentando dar um miguete. Aí eu e outro cara meio... Eu esqueci o nome dele, mas tinha eu e outro cara meio fudido assim também, que tava perdido. E eu vi que ele tava igual eu, a gente tava dando um miguezinho pra dormir no clube. Deixar todo mundo sair. Tava girando, né, Fera? Tava girando. Ver se eu conseguia dormir no... Olhando a arquibancada. Esse cara sacou isso daí, eu esqueci, cara, é um alemãozinho que treina, professor da Gracie Maitá, formado lá também. Ele sacou que a gente tava dando miguezinho, ele perguntou, vocês não tem onde dormir não, né? Gente boa, assim, eu falei, pô, cara, não tem. Ele falou assim, então é o seguinte, vamos dormir lá no meu apartamento carioca, né? Falou assim, vocês pagam uma grana pra mim, o cara não fez totalmente na... Sim. Na vontade, né? É Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, não tem vontade. Ajuda peronomútil, né? Mas, pô, mas eu adoro, o cara me ajudou. Aí ele falou assim, ó, vamos lá, vocês fazem vocês dormem lá na casa lá, vocês pagam, sei lá, R$50 pra mim. E dormimos, o cara fez lá um rango pra gente dormiu, mas foi legal pra caramba. Mas o que eu tava falando disso que eu fugia, porque eu passei lá esse final de semana com o Rickson, pô, eu aprendi tanta coisa, cara. Tipo assim, tanta coisa legal, eu vi um jiu-jitsu que hoje em dia o Rickson divulga muito essas coisas na internet, mas ele não divulgava na época. Sim, cara. Verdade. Sabe, assim, eu aprendi uns negócios, eu falei, pô, achei assim tão... Já tá divulgando o Rickson? Ele já deu essa abertura? Cara, ele mudou. Tem muita posição que ele passava, que hoje em dia ele bota no curso dele online, cara. Legal. Eu acho assim, é bizarro porque a gente veio de uma época que as posições eram meio escondidas mesmo. Né? Não tinha internet, não tinha acesso, YouTube, né? então assim, e eu tive um contato com um negócio que era impressionante, cara, as posições que ele fazia. Tinha lá, 150, tinha 150 pessoas no seminário, naquela quadra de dentro do Flamengo, assim. Dos 150 devia ter uns 130 faixa preta, assim. O cara montava nele assim e falava assim, ó, eu vou tentar sair, não deixa não. Ele ia lá e, ele tinha 50 anos já, cara. Tirava o cara. Agora ele montava no cara e pegava os maiores, assim. Agora eu vou montar aqui. Pô, me tirei de cima, irmão. E não tirava o cara assim, sabe? E o cara é igual um touro bravo embaixo, né? Pô, cara, isso é meio marmelada, né, cara? Se você for... Aí, alguém quer testar? Eu levantava a mão em todos. Eu falei, pô, ele não vai me chamar nunca. Ele me chamou em umas 2 lá, fiz com ele também. E assim, eu senti, eu fiquei bem impressionado com isso. E eu lembro que eu voltei pro Rio e pra faculdade falar com o mestre. Pô, Mário, tal posição, essa posição é desse jeito assim, irmão.
Então ele sabia muita coisa, ele sabia, sabe? Que talvez com o tempo ele me passaria. Sim. Então ele é um cara muito técnico. Eu aprendi muita técnica com o Messi, cara. Muito mesmo. Eu evoluí nessa parte. Eu costumo dizer isso. Eu cheguei lá no Rio muito brabo de treino, com muito gás e... Casca grossa, Casca grossa mesmo, sabe? Assim, em relação a treino. Eu cheguei lá, já fiz uns treinos legais, assim. Mas ele me ensinou muita técnica, cara. Ele foi um cara que mudou meu jiu-jitsu tecnicamente mesmo. Me fez entender muito de posição, como é que passa, a importância de você passar a posição, de você saber. Eu devo muito pra ele mesmo, eu adoro ele, cara. Falo pouco com ele, porque o mestre de vez em quando some. Mas de vez em quando ele aparece, eu chamo ele pra vir pra cá. Faz um treininho lá às vezes? Ele tinha voltado a treinar. O mestre, ele é um cara legal demais de trazer aqui, cara. Um dia, se Deus quiser, ele vai vir aqui, vocês vão... Porque ele é um cara que... Ele é aquele cara que, pô, ele já fez tudo, cara. Sim. O cara já foi dublê da Globo, já foi... Ele tem umas 4 faixas pretas, ele dá aula de tiro, ele tava dando muito instrução de tiro, agora... Depois ele tinha voltado pro jiu-jitsu, eu não sei se ele tá só dando aula particular, mas ele é um cara... Aí eu peguei a faixa preta lá, na Kyoto, né? A marrom e a preta? Marrom e a preta. Quanto tempo, mestrão, da marrom até a preta? Acho que foi 10 anos, 10 ou 11. 10 anos. Não, da branca até a preta, né? Da branca até a preta. Da branca até a preta, 10 anos. 10 anos. 10 anos. Você acha que foi mais, hein? Não foi? Eu acho que foi 10, porque eu comecei em 98 e peguei em 2008. 11, né? Eu peguei em 2008 também, a gente pegou no mesmo ano. Não, acho que você pegou na minha frente, Fredão. Não, eu peguei em 2008. Você pegou um grau um ano na minha frente, então eu peguei em 2009. Então você pegou em 2009, eu peguei em 2008. Não, maneiro demais. E isso você fazia junto com a faculdade de medicina? Faculdade de medicina, cara. Eu fazia junto com a faculdade Isso é legal, cara. É uma pergunta legal, porque a molecada, eu vejo muita nego reclamando. Não tenho tempo de treinar. O que foi? Tem escola à tarde. Tem escola, exatamente. Falo, porra, meu irmão, mas eu sempre uso o Thiago de exemplo. Cara, eu tenho o Wizard de manhã, porra. O cara fazia medicina, meu irmão, e conseguiu se formar casca grossa, então assim, não tem desculpa. Porque você pode fazer tudo de monte de maneira na tua vida, né, meu? Você pode fazer as coisas meio mal feitas. Eu tive um monte de colega que fez faculdade mal feito, eu tive um monte de amigo que faz jiu-jitsu mal feito. Sim. E os caras às vezes até se formam, tanto na faculdade quanto no próprio jiu-jitsu. Sim. Eu sempre tive esse negócio assim, cara, eu sempre tentei fazer as coisas para ser o melhor. Quase nunca eu fui, Chazão. Eu tenho muitas coisas na cabeça, eu queria muito passar isso pro meu filho, cara. Isso foi um conselho que um primo meu me deu uma vez. Você gosta, você não precisa ser o melhor em tudo, né? Mas você gosta de alguma coisa, então você vai ter que tentar ser o melhor. Sim. Provavelmente você não vai ser. Mas você vai chegar. Se você tentar ser o melhor, você vai ser pelo menos bom. Entendeu? Isso é um negócio que eu acho... Você tem que ter isso na tua cabeça, porque senão você não consegue usufruir do que você gosta. E na faculdade eu fazia muito isso, cara. Eu fazia faculdade de Direito. Porque é meio que integral, não é medicina? Total, assim. Só que eu sempre conciliei bem. E na faculdade nem foi tanto problema, porque a faculdade é cheia de buraco, né? Pô, tem um semestre que é pior, um semestre que é melhor. Eu sempre treinei, cara. Eu sempre treinei. Você ia de manhã ou ia à noite, à tarde? Sempre, cara, sempre. E aí teve uma época que eu tava perto lá na Kyoto, a gente, pra pegar a faixa preta, a gente tem que fazer umas... O mestre faz a gente passar por uns steps lá que tem um protocolo. Um protocolo igual de judô. Exato, você tem lá, você tem que dar aula pra criança. Na academia tem ele me forçava mesmo porque eu nunca gostei. Mas eu tinha que dar aula pra criança, porque eu realmente não tenho muito esse talento, é muito difícil. Né? Não é a sua, né? Pô, e adoro criança, mas não conseguia dar aula, assim, não conseguia fazer as crianças me respeitarem, assim. Então eu tinha que dar aula pra criança, eu tinha que ajudar ele a dar aula, eu tive que fazer um curso de instrutor, que é um curso de instrutor que é igual o curso do Hélio Gracie, que ele seguia lá. Então a gente ia todo sábado de manhã e o mestre se propunha lá pra gente, chegava cedo, ficava das 8 da manhã até meio-dia e era bizarro, assim, cara. A Kyoto tem um livro da Kyoto, né? Nós vamos pensar, posição 1 de passagem de guarda, né? Passagem mais simplesinha, meu irmão. Tanto detalhe que você ficava um dia inteiro fazendo aquela posição e tava faltando... Para fazer a passagem básica, né? Para fazer a passagem básica. Então, assim, e você tinha que aprender o livro inteiro, de saber, e era super legal o seu curso, cara. É muito difícil você fazer isso hoje em dia. Sim. Mas eu acho legal essa metodologia, porque eu vejo eu vejo, assim, várias formas de teste nas escolas. Isso é uma coisa que me chama a atenção bastante também, Chazão. Isso aí eu acho legal, o cara pegar você, vem dar aula de criança, sim. Pô, vem fazer o curso, mas, cara, quanto a passagem de faixa, minha opinião, essa é minha, pode não ser a sua, mas eu acho que o professor que treina, meu irmão, o professor sabe quando o aluno tá pronto ou não. Sim. Eu acho que ele tem que fazer o curso, eu acho que ele tem que dar aula. Agora, pô, tem uma coisa que eu não acho maneiro, é a prova, cara, que a galera faz, muita academia faz. Sabe por quê, Chá? Senão a gente volta pro
você acaba vindo pra metodologia da escola, que eu sou contra também. Sim. Sabe o que acontece quando tem prova? O que acontece quando tem prova? O cara decora, irmão, um dia antes. Você rala, decora, a gente já viu isso na academia. Ele não aprende, né? Eu sou totalmente contra as academias. Eu não sou, não é uma crítica, é uma coisa minha. Mas é uma coisa que eu jamais faria, provinha. Me mostra 3 passagens, me mostra 4. E eu não tô falando mal isso, é uma coisa minha. Irmão, Mas eu acho totalmente nada a ver, cara. Eu concordo sim. Porque o cara chega lá domingo à noite, pô, ele pode me chamar, eu sou amigo dele, Fredão, chega aí. A gente vai treinar às 5 horas, no dia seguinte de manhã vai estar fresco na cabeça dele. Ele vai passar. Ele vai passar pro professor dele, o professor dele vai falar, tá bom, tá aqui a roxa. Né? Agora vamos esperar daqui um mês. Passou um mês, vem cá. Me mostra aquela passagem lá que você passou, o cara esqueceu. Fredão, isso aí eu concordo pra caramba com você, porque a gente até já tentou uma vez fazer isso na época lá, e a gente teve essa sensação, falou que o cara... Eu acho que, cara, o professor que treina, meu irmão, não precisa fazer teste um dia antes. Isso pra mim é... Ele sabe quando o cara, quando ele tá treinando com faixa preta, né? Não na totalidade, mas isso pra mim me cheira dinheiro, brother. É o cara que quer ganhar dinheiro. Sim. Dinheiro com curso, dinheiro com Fredão, passagem. Tem coisas que você faz, até meio assim, porque a gente sempre conversa sobre isso, né? Tem coisas que a gente faz na academia que... Como, de novo, a gente não tá julgando, não tá conversando. Isso não, mas, assim, é erro e acerto. Às vezes isso é opinião mesmo. O que funciona pra nós, não funciona pro outro. Eu nunca vou aceitar, e claro que eu não vivo disso também, então a minha posição pra julgar é melhor, né? Sim. Mas eu não acho legal, e aqui o outro tinha isso também, por exemplo, o cara pagar pela faixa preta. Não dá, entendeu? É um negócio que eu não consigo... na minha concepção de arte marcial... Não existe. Eu uso isso na minha vida, por isso que como eu não vivo disso, eu uso, faz parte, por exemplo, de um dos alicerces da minha vida. Então, assim, eu não acho que isso tem sentido, entendeu? Também Porque não. você tá... O cara, ele não tá comprando, ele tá ganhando a faixa preta. Ele conquistou aquela parada. Aquela faixa preta, então ele não pode pagar por aquilo, cara. Senão perde um pouco do sentido daquilo lá. Porque se você chegou lá, imagina, você treinou comigo, 10, 15 anos. Pô, se é o dia de pegar a faixa preta, custa R$1.000, irmão. E se você não tem, você não pega? Você vai pagar. Você vai pagar, irmão. Se você não tem, você arruma um jeito de ter, porque você tá em 15 anos, você tá querendo aquilo. O cara te cobra R$1.000, pô, beleza, irmão, então eu vou pagar, porque, pô, eu quero a minha faixa preta. Eu não vou vir até aqui, por causa de R$1.000, eu não vou pegar. Então, você perde um pouco do sentido. O cara tem que receber aqui. E, cara, pra você levar um cara da branca até a preta, a gente pode usar até você, que tá com a gente há anos. Pô, cara... É uma relação tão foda que eu tenho com você. Como é que eu vou chegar na faixa preta te pedir R$1.000 e vou falar pra você passar na secretaria e pagar R$1.000, irmão? Sim. Cara, perde todo o brilho, cara. Vai ser um prazer eu te dar de surpresa. Aí, meu irmão, toma aqui, toma. É uma coisa que a pessoa não vai esquecer nunca mais. Agora, pô, se você pagou também, você não vai esquecer, né? Pô, você é faixa preta do Fred? Não, sou pô, não, eu paguei. Não. Eu entendo que faixa preta da Central. Cara, isso aí, a gente tá falando uma parada que é um tapa na cara de muita gente, muita academia que a gente gosta também. Sim, por isso que eu tô falando, é uma opinião. A gente não tá julgando. Exatamente. A galera fala é negócio. Metodologia, né, cara? Cada lugar faz o... É negócio. É negócio, irmão. É um negócio. Mas tem limites. É igual medicina, cara. Tem muita coisa que alguns colegas fazem que eu não concordo. E sei lá se eu sou melhor, mas eu não, simplesmente não concordo e não vou... Exato. Porque você perguntou de conciliar, por exemplo. Eu acho que a parte da faculdade... Porque por mais que a faculdade seja uma época que a gente não tem muita condição financeira e tudo... Você tem tempo, né, cara? Porque você vive um pouco, você mora em república, não sei o quê. E eu não acaba fazendo tanta coisa, né, Thiagão? Eu também dentro da minha casa, cara. A gente fez uma festa uma vez com meus amigos da faculdade e a gente, com o dinheiro que a gente ganhou na festa, a gente comprou um tatame. E eu montei, e a sala da minha casa era um tatame, cara. Que eu não deixava, irmão, ter nada. O tatame servia pra botar uma televisãozinha pros caras namorar de noite lá, ver um cineminha e treinar, irmão. Meio fedido. Mas tinha uma rapaziada que ia treinar. Todo mundo que morou comigo foi meu aluno, pelo menos um pouco. Eu tenho um irmãozão meu que foi meu aluno da faixa branca e hoje em dia ele é meu faixa preta. O Bruno. O único o único que foi do começo. O Bruno, foi do começo ao fim. Parceiro. O resto tudo treinou, tem os faixa azul. Pô, muito irado você começar a dar aula de bobeira na faculdade e o cara virar seu faixa preta. Cara, é faixa preta. O Bruno é seu faixa preta, né? É um cara duro, faixa preta, né? É médico também, é um cirurgião vascular, é um ótimo cirurgião vascular. Tem cada sapatênis irado, cara. Eu lembro do Brunão. Até hoje ele põe uma foto lá, eu comento. O cara deve me detestar, irmão. O cara deve falar, velho, eu vi esse gordo uma vez na minha vida e ficar falando meu tênis até hoje, velho. Mas é cada sapatênis. Ele é da hora, ele é sangue bom demais. Porque essa fase não é uma fase difícil, mas a fase pra mim mais difícil, e é sempre que eu uso quando alguém fala, não vou treinar porque tá difícil. São duas fases punk que você tá passando agora. Primeiro, quando eu tava no R1, cara. O primeiro ano de residência de medicina, e principalmente residência cirúrgica, igual eu fiz, né? Que eu fiz ortopedia, é o ano mais
a gente sente sinceramente que os caras arrancam um ano da tua vida, cara, porque é um ano que você acorda 4 horas da manhã para estar no hospital às 5, você começa a trabalhar às 5 horas, passa a visita nos pacientes, começa a atender às 7. Se você tiver de plantão sem emenda, não dorme, no outro dia você está no hospital, acorda lá. Se não você tem cirurgia, sai 1 hora da manhã. Fica 24 horas no ar, Thiagão? 24 horas, pô, cara, tá louco. Só quem passou por isso sabe, é um negócio que se você não tiver cabeça mesmo, muita gente, tipo, o cara engorda, desiste. Pô, a gente sempre falava, os próprios médicos que estavam lá já falavam, irmão, você namora? Então já relaxa Acabou. que vai acabar, que não tem como. Você não vai ver menina daqui a um... Sim. Com as meninas pior ainda, né? Então, assim, e essa fase eu treinei, meu. Então eu falo assim, cara... Você não deixava de ir? Eu treinava, irmão. Então, assim, então eu ficava às vezes um dia, 24 horas, às vezes eu ficava mais, cara. Às vezes eu ficava 48 horas no hospital. Aí eu ia pra casa, tinha manhã, assim, eu ia treinar, cara. Eu sempre... Mesmo moído, bagaçado. Mas era porque era legal, porque eu amo, entendeu? Então eu ia lá, treinava. Eu lembro que tinha uns amigos, sabe? Uns amigos que treinavam comigo fora de hora. A gente treinava na Infight. A Infight era 24 horas na época. Sim. Você ia 11 da noite. Eu ia 11 da noite. Eu ligava pros caras, os caras iam comigo de noite pra treinar, entendeu? Então isso foi muito bom do João. O João tinha não sei se ele faz muito isso, o João Caetano ainda, mas ele... Tem, 24 horas. Ali não fecha não, irmão. Era igual o Carrefour, né? Ficava lá, você podia a hora que você quisesse. Cara, a gente boa demais. A gente não falou deles. Aí eu treinava. Então eu falo assim, essa fase é punk. E a outra fase é quando você tem recém-nascido. Isso ali na Pereira Barreto. Sim, recém-nascido também. Minha filhinha, quando nasceu, também é outra guerra nuclear, porque, né, você trabalha o dia inteiro. Só quem teve sabe. Chega de noite, você precisa... Mas parece uma coisa assim, mas, cara, é mó guerra você ter continuado, porque muita gente para nessas fases. Cara. Ô, Fera, eu falo o seguinte, cara, tem muita coisa que, assim, isso é um negócio que eu falo com... Porque ou você continua afrouxando também. Sim, vai cada vez mais... Afrouxando. Assim, claro, cara, eu tô mais velho também, mas eu nunca gostei de ir pra academia e não treinar direito, entendeu, cara? Sim. Assim, chega, tô cansado e ficar com desculpinha, cara, eu tô cansado, tem, 2 dias. Não, vou fazer o mínimo, né? Vou lá fazer o mínimo. Não, me põe pra treinar com aquele cara ali. Então eu acho que isso aí é um negócio que que só quem ama mesmo, sabe? O jiu-jitsu sempre foi uma das coisas mais importantes da minha vida. E cara, sabe? Minha esposa tá grávida de novo, vai nascer, eu já tô pensando. Pô, não sabia. A doutora tá grávida? É do moleque aí. É um moleque? É nada. Sensacional. Aí eu fico imaginando assim, como é que eu vou arrumar minha vida, porque eu vou treinar, cara. Não vai arrumar sua vida, mas vai treinar. Eu vou treinar. Eu vou arrumar um jeito de treinar. Entendeu? Aí vem o humorzão das esposas, que a gente conhece, né? Nossa. E o primeiro ano, como é que é? Foda. Não vamos falar disso. Não, tem que falar. O cara o Chá sempre me falou, se você sobreviver ao primeiro ano, vai. Um irmãozão meu, até que vou encontrar com ele, o Rô lá da Dinamarca, meu irmãozão, meu parceiro, e uma vez ele me ligou, tomara que a esposa dele não veja esse podcast, creio que não, né? Uma vez ele me ligou, ele falou, meu irmão, tá lá na Dinamarca, que é isso? Ele falou, que é isso? Eu falei, por quê? Ele falou, ela me odeia. E o primeiro ano, pouca gente fala, a mulher não é nem pra ser engraçado, meu irmão. A mulher te odeia, velho. Ela te odeia, de verdade, cara, assim, porque... Vamos falar com a verdade também, Thiagão. Porra, a nossa vida não muda tanto, né, irmão? Sim, a delas. A nossa vida, óbvio, a gente ajuda, mas só que assim, a vida delas acaba no primeiro ano. E ela tá olhando, a gente tá indo dar o treininho. Cara, ela é gente boa, mas muda, né, cara? Muda porque fica... Tem tempo, né? Elas mudam, o corpo é casa, porra. Onde ela tiver, ela ataca a criança. Aí toma um banho, assim, né? Não, o cara vira goleiro, né? O cara vira goleiro, ele tá em casa, vem a criança. Se você chegar, você não sai, então se tem... E treinar nessas épocas é difícil mesmo, cara. Então, você levar a vida desse jeito é uma... Só que eu acho que o esporte traz tanta coisa... Por isso que, assim, cara, quando eu fiz medicina... E eu era tão viciado no jiu-jitsu e que eu sempre tive essa dúvida, cara. Se eu não tinha que viver do jiu-jitsu, né? Eu converso muito com o Fred isso, cara, sabe? Graças a Deus, eu amo o que eu faço, assim, eu sou bem feliz no que eu faço, mas assim, eu sempre tive essa dúvida porque eu amo tanto o jiu-jitsu e ele ocupa ainda, mas ocupa hoje um pouco menos, mas ocupava tanto na minha cabeça, eu tava assistindo a aula da faculdade pensando, como é que eu vou fazer aquilo, né? Eu tava vendo... Eu tava fugindo o quadril na cadeira, assim, eu gostava de... Aí eu falei, pô, cara, será que eu tô fazendo uma parada que eu... Então eu fui tentando jogar minha vida pro lado do jiu-jitsu. Fiz ortopedia, fiz medicina esportiva, né? E eu tento fazer isso, juntar isso com a minha vida, assim, sabe? Você também tem essa especialização também. Ortopedia eu já sabia, todos nós aqui sabemos, e também de medicina esportiva. Eu fiz, cara, então eu fiz... Pô, não sabia, maneiro. Eu fiz ortopedia, depois eu fiz...
uma outra residência que é só especializar para minha subespecialidade, que é cirurgia de ombro e cotovelo, que é o que eu mais faço hoje em dia. E aí depois eu fiz medicina esportiva lá na Unifesp, depois... Porra, na Unifesp. Depois eu fiz uma Puta fiz lugar. mestrado, doutorado também. Ele fez doutorado, Eu fiz mestrado, doutorado e eu tô fazendo pós-doutorado agora. Então já dá pra passar as paradinhas, né? Pós-doutorado. As paradinhas já dá pra passar, né? Aquelas ali que ninguém toma. Mas Ninguém toma. Tá todo mundo grandão. É que eu amo tanto, porque assim, a mesma coisa que eu tenho com o jiu-jitsu, eu tenho com a minha profissão hoje em dia, cara. Eu Sim. gosto tanto disso, cara, que a minha mulher, agora que eu terminei o doutorado, minha mulher, porra, ficou super feliz, me agradeceu. Pô, agora chega, né? Não sei o que. Aí no começo do ano, eu tive uma proposta, cara, fui pra universidade nos Estados Unidos e aí eu tive uma conversa lá, voltei pra cá e como eu tô começando a fazer o pós-doutorado, minha esposa falou, pô, meu, você não para, bicho, isso daí tá bom, né? Você gosta de Mas estudar, eu gosto tanto que pra mim não é uma Qual é a sequência, Tiagão, pra quem tá em casa entender? A especialização. O médico normalmente sabe, isso é uma coisa importante até pra medicina, porque a medicina tá muito bagunçada como o nosso jiu-jitsu, né, cara? Sim. Eu falo muito isso com o Fred. Qual é a sequência natural, assim, de quem vai estudar? Se forma, o normal é se forma, entra numa residência, né? E existe uma grande diferença hoje na medicina. É obrigatória a residência? Não é, infelizmente. Ah, não? Não, nos Estados Unidos é. Aqui não. Nos Estados Unidos, que eu acho que é um modelo que a gente devia seguir, nos Estados Unidos, se você se forma médico, você não pode atuar como médico. Você pagou a faculdade de medicina. Lá nos Estados Unidos, você é obrigado a sair da faculdade e fazer uma residência. Depois que você fez a residência, você pode atuar como médico. Aqui são 6 anos a faculdade normal. 6 anos. Você se forma com 6 anos, você é médico. Clínico geral. Aí você pode botar no teu Instagram o que você quiser. Você pode ser Nutri, não sei o que lá, medicina integrativa. Essas porcaria que os caras inventam. Entendi. Que na verdade isso não existe, entendeu? A verdade é essa, essas coisas não existem. Tô dizendo que tal pessoa é ruim ou boa, mas é que isso não é ciência, entendeu? Então os caras... Homeopata, aí começa Homeopata existe. Homeopatia existe, tem residência e tudo. Agora, a maioria dessas medicinas que as pessoas falam que são médicos do esporte, eles não têm essa formação acadêmica, entendeu? Isso é legal de saber. Não, eu sabia porque eu converso muito com o Thiagão. Eu não imaginava. Você não imagina, você acha que o cara se especializou naquilo. Ele se auto-intitulou aquilo. Auto-intitulou. A maioria dessas coisas que a gente... A maioria, né? Mas assim... Porque como eu vivo nesse meio, pra mim aparece muito na timeline, assim, né? Você vai vendo... Mas já tem uns Instagrams de uns médicos agora que estão desmascarando. Não sei se você chega alguém, você já viu? Mas eles são menos potentes do que os caras... Não, é bem menorzinho do que os picareta. Os caras contando mentira são mais, entendeu? Porque a mentira é uma mentira meio parcelada, assim. Não é que seja mentira, por exemplo. Falando uma coisa meio... Conta alguma coisa pra gente entender, exemplo, vai. Você usar o hormônio. O hormônio não é mentira, né? Se você usar um hormônio, você tem resultado. E eu também nem sou o cara aqui que vou ficar falando contra... Todo mundo pode usar hormônio? Nem todo mundo pode usar. Aí é que tá, entendeu? Nem todo mundo pode usar. E todo mundo que usar tem que saber o que tá fazendo. Que esse, pra mim, é o ponto. Porque Eles não contam isso. Não contam. Acho que, pelo menos os meus amigos que usam... Que amigo, cara? Você que tá assistindo isso daqui não precisa ficar desesperado. Ele tem a descrição médica. Queremos nome. Antes de começar, nós já falamos com ele. Ele infelizmente não pode falar o nome. Mas os caras que já teve cara que caiu da cadeira em casa. Os caras que usam, cara, a maioria das vezes... Porque quando você quer muito uma coisa, cara, você meio que cega pra parte ruim, né? Você só vê a parte boa e o médico não chega pra você vai usar um hormônio, cara. Primeiro que não existe esse negócio de reposição hormonal, isso não existe tecnicamente. Sério? Para homem. Isso não existe. A não ser que você tenha uma deficiência hormonal. Aí é indicado, Aí normal. você está repondo o hormônio que você não Você está vivendo mal, né? 99% das pessoas que usam não tem necessidade nenhuma de repor o hormônio. Elas usam um hormônio a mais. Então, tá até o nome que tudo errado. E aí eles não E a galera gosta desse nome, né? Não, eu faço... Eu vou falar uma parada assim minha, tá? Duas coisas que eu aprendi na minha vida. O cara que milita a favor de reposição hormonal, ele não precisa, ele quer tomar bomba. E agora tá um também que tá na moda, é o canabidiol, irmão. O canabidiol, só amigo meu, maconheiro dos brabo, que tá a favor do canabidiol. Você não vê. E existe, é legal, tá? Você não vê uma criancinha. Uma criancinha que precisa mesmo fazendo campanha. Agora os amigos meu fuma 8 baseado por dia e tá a favor do canabidiol. Cara, não, que eu fico mais calmo. Não é teu baseado? Te acalma, porra. A história desse negócio não é assim. É igual do hormônio. É muito fácil de ser... Eu não acho errado, porque o grande problema é o seguinte, a gente tem... Por que é proibido? Tipo, por que é proibido, né, meu? Por que mulher usa hormônio pra repor e eu não posso usar?
mulher faz, né? Entra na menopausa, começa a repor hormônio. Sim. Isso é uma coisa pacificada na medicina, existe tipo, estudo robusto, guidelines, as pessoas seguem um critério. E Pessoas sérias, né? toda mulher trata. Isso é normal. Quando a gente estava no meio lá da Guerra Fria, quem tinha maior tecnologia sobre isso e quem usava com mais frequência era a União Soviética. Os russos, né? Os russos. Então, como a Rússia começou a ficar muito na frente nessa parte dos hormônios e os atletas usavam indiscriminadamente, a FDA, porque tudo que não fazia, a FDA criminalizou isso daí, né? Proibiu o uso, proibiu isso. Que na época acho que eles começaram até a ganhar a Olimpíada, né, cara? Os caras começaram a moer, né? Se você olhar o quadro de medalha das Olimpíadas de 72, Verdade. lá 74, a União Soviética era a primeira, a segunda era a Alemanha Oriental, entendeu? Os Estados Unidos era o quarto. Pra você ver o efeito. Lógico. Entendeu, cara? Lógico que os caras viviam lá sob um chicote, né? Você vai ter que treinar, então era mais independente disso, foi por isso que não teve estudo, entendeu? Porque se os Estados Unidos para de estudar, teoricamente o mundo livre para também, entendeu? Então não se teve um acompanhamento, isso ficou meio como se fosse uma coisa feia, errado de fazer. Então, o que se tem hoje em dia é muita falta de material científico que preste para dizer para você se usa, quando usa, quem pode usar, quem não pode. A gente tem Ainda tem muita pergunta no ar, muita né? pergunta para ser respondida. Então, assim, eu acho que a pessoa que faz uso de uma substância dessa, ela pode usar, porque eu sou super a favor de liberdade, você pode usar o que você quiser na minha concepção, só que você tem que saber tudo. Você tem que saber que você não está repondo, que você está tomando a mais, e você tem que saber quais são os riscos que você tá que aquilo ali está incorrendo quando você está usando. Se você está sabendo e usa, aí, como qualquer coisa, cara. Não tem criança na história, né? Dirigir sem cinto, você tomar uma cerveja, pegar um carro, você está fazendo um negócio que você está sabendo que você está correndo um risco e, né, tá infligindo ali uma leizinha, mas hoje em dia no esporte de alto rendimento, Fredão, que a gente pouca gente não usa. Pouca, cara. Só os esportes que tem o antidoping, né? Que aí realmente você corre um risco muito grande de acabar com a sua carreira. Sim. Igual o Manuel, que você também é médico dele, não dá pra usar. Sim. Né? Porque, inclusive, essa última luta do Bellator, ele foi sorteado. Sim, fez o teste lá, cara. Os caras não tinham mais o que mijar lá, porque tava perdendo peso. Teve que ir lá na... Não tem aquela que sai do corpo rápido, não dá, é arriscado ainda, né? Existem... o pessoal ainda consegue, mas é difícil, porque principalmente se tá na agência que regula mesmo lá, eles têm uma autoridade de aparecer, cara, pra te colher teus... E aí o fiscalzinho fica lá do teu lado até você... O cara pode aparecer na academia dependendo do nada. Do nada. Por isso os caras lembram as histórias, os caras, o Vanderlei... Os caras pulavam a janela da academia atrás e saíam correndo. Então é um negócio que você fica meio... No futebol, o Gabigol foi suspenso por isso, você viu? Ele foi suspenso agora, ele ficou lá, deu um migué, os caras... Chegaram lá o doping. Chegaram... Não, ele não fez, né? Chegou lá o doping e ele falou pros caras, vamos almoçar. Os caras, como assim, vamos almoçar? Ele é um mala também, né? Aí os caras, vamos almoçar. E ele ficou enrolando a tarde toda. Ele vai pra noitada direto. Tem um aluno meu policial que fala que ele não sai do JK. Aí ele voltou, ele foi suspenso. Só que o Flamengo acho que ganhou, recorreu agora. Tomou 2 anos, aí 1 ano, 2 anos. Aí ele voltou e os caras do doping lá ainda foram gente boa. Aí ele falou, agora eu vou treinar. Deu uma tirada nos caras, né? Sim. Agora, não sei se você chegou a ver o caso, Gabriel. Aí ele falou, vou treinar. Aí voltou. Aí quando voltou, os caras já não estavam mais lá. O que foi? Os caras já falou que você tá suspenso. Beleza? Por que não? Porque você tá negando. Por que você não quer? Cara, no esporte que a gente pratica mais, o MMA é super profissional, mas se eu não me engano o UFC agora parou também. Mudou a companhia, né? Não é mais agora é super profissional, é mais difícil. Agora o esporte que a gente pratica, que é um esporte amador, que é o jiu-jitsu, né? Todo mundo usa. Assim, cara, muita gente você já lutou em alto rendimento, né? Eu lutava até uns 3, 4 anos atrás aí. Punk, cara, sabe? Se a verdade é essa, é um negócio punk, assim, porque é totalmente indiscriminado e as pessoas lá, a gente tem que ver a longo prazo como é que isso vai acontecer, mas quando eu lutava de faixa preta, eu cheguei a lutar de adulto de faixa preta, tinha pessoas que eram mais altas que eu, assim, com 5, 6 centímetros, mais forte e mais leve. Entendeu? Você vê que o cara tá denso, né, meu? O cara tá forte, denso. Sabe? Assim, então, assim, você vê... Isso aí, cara, chegou mais, assim, pra todo mundo. Se popularizou mais agora, nesses últimos anos. Sim, eu acho que sim. Tem uma coisa que eu vejo, não sei o que você acha, que tem muito ídolo, eu não tô desmerecendo ninguém, mas tem muita gente que já usava 20 anos atrás. Campeão mundial, que a gente, que o mundo inteiro fala, meu irmão, o cara é sinistro, o cara é muito foda, e na verdade você vê, tecnicamente o cara não era muito foda. Demais, irmão. É que o quê? O restante dos competidores
estavam jogando na regra e ele não tava. E ele Ele tava tava ganhando muito fora da Tava regra. na frente, cara. Sabe? O cara E é o igual que você Nelson falou, Piquet, vai falar que não né? funciona, é O cara mentira. igual Você nós tá o cara maluco? começou a esquentar o pneu, entendeu que tinha que dar pra esquentar o Então. pneu antes da corrida e ficar o rei mais rápido. A pessoa que O fala cara que não, a pessoa que fala que não funciona é quem nunca usou. Sabe, é o- Quem nunca usou nada. Mas, Chazão, o vai falar grande que lance não. pra mim é assim, o cara é tido como herói pro resto da vida e ninguém fala disso, Sim, porque não cara. tinha antidoping, assim, será que se os outros tivessem Sim. usando Igual, a mesma ele parada, seria alguém? ele teria sido campeão? Ô, cara, eu tenho Isso é uma coisa que eu me questiono muito, e tem muita gente, dá pra citar vários nomes aqui, É cara. foda ficar... Mas, por exemplo, Mas é só você olhar o físico. Tinha cara quadrado, o cara não cabia no kimono, Pra meu. falar de cara, pra falar, tipo, pra citar nome de cara que... Pra gente falar sempre do bom, né? Por exemplo, tem caras que eu admiro demais no esporte. Você pega o Murilo Bustamante, sim. pô, tá louco. É, o Murilo Bustamante, você olha o cara sem camisa, o cara não toma bomba. Você sabe, de ver. Sacou? Tipo, dá pra ver. E, Um Royler Grace, um Royler. e é uma das coisas que o cara mais fala hoje em dia quando você vê ele dando entrevista é isso. Tipo, você fala, cara, eu tenho o maior orgulho do mundo de ter feito tudo na honestidade. Eu nunca, ele fala assim, ele tem uma entrevista dele, eu não sei com quem ele fala assim, eu nunca roubei, cara. Eu nunca usei nada. E ele lutava com os caras que usava, cara. Entendeu? O Roger, dá pra ver que não. Roger, dá pra ver que o cara... Era um cara natural, né? então assim, você vê, dá pra ver pelo físico. Pô, a gente, né, a gente que treina, Sim. mais do que você nem ser médico, do que a gente, você olha pro cara e faz, cara, o tipo do corpo do cara mostra Sim, pra você, sim. né, meu? Então, e aí hoje em dia tem muita coisa nesse sentido, assim, pô, eu tô tomando esse hormônio, mas esse hormônio, cara, não é testosterona, cara. Isso cara, eu já falei isso, mano. Existem 3 hormônios anabolizantes, cara, a insulina, GH A insulina é um e anabolizante. testosterona. São os 3 hormônios que dão anabolismo pra você. Tudo, cara, que você usa de droga a respeito disso é ou testosterona ou GH. E tem, assim, uma pergunta, assim, é legal, porque respondendo aqui uma pergunta que chegou, nosso amigo Malandari, uma pergunta aqui do internauta. Internauta, nosso amigo, deixa eu ver o nome dele aqui. Malandari, tá um internauta aqui. Tá Nunca usou nada. Ele é um nosso, né, tá na nossa audiência aqui, não conheço, inclusive. Ele tá perguntando se existe uso seguro, né, desses anabólicos, e se existir, quanto e quantos miligramas, inclusive. E aonde vende? Só outra, mandou, aonde vende eu já sei. É mais a dosagem. A resposta para isso, assim, hoje em dia, dosagem segura para quem não tem deficiência não existe. Isso Não tem. ponto pacificado. As pessoas usam, né? Os caras eles dosam e fazem uma certa, né, um segmento aí, né? Mas o que a medicina de verdade fala é que não existe. Se você tem uma deficiência comprovada de testosterona, a gente tenta estimular primeiro, né, o seu testículo a produzir mais. E se a gente não consegue, o próximo passo é por isso que existem os remédios, inclusive, porque fabricam, porque O GH é o cara que não cresce, né? a gente tem indicação para tudo, mas essa por exemplo, se você for ver na garotada hoje em dia, todo mundo toma e tá todo mundo repondo, não tem ninguém se bombando, tá todo mundo repondo. E Mas desde jovem, né? Isso me preocupa muito. Tem academia e... Criança, né, cara? E academia grande, hein? Criança. Academia de nome aí fora que, pô, dá pra ver nitidamente que a Nos molecada, mandaram hoje lá no grupo até da academia, aquelas... molecada de 17 anos, 18 anos, tá... Que é uma loucura, né, cara? Isso pra mim é uma loucura. Não tem ninguém mais puro, assim, fazendo... Isso pra mim mais alto, nos 17 anos, cara, você rompe muita coisa na vida do moleque. Talvez ele pague um preço lá na frente muito caro, né? E é o que o Tiagão falou, ainda não se sabe, né, Tiagão, qual é o preço, né? Todo mundo sério que você vai falar de anabolizante, o cara fala isso. O cara fala assim, eu não sei o que vai ser. A gente tem lógico que a gente sabe o que vai acontecer com excesso de testosterona no seu corpo, a gente sabe o que vai acontecer, mas é que cada pessoa reage de um jeito. Isso é que a gente não tá falando, a gente tá falando de hormônio e as injeções. Tiagão, a gente fala assim, agora Ozempic, Monjaro, aquelas injeções pra emagrecer, entendeu? Pô, as injeções pra emagrecer virou uma febre, meu irmão, e vende sem receita, cara. Isso é um assunto que eu sou até daqui fica gravado, né? Porque eu sou meio revoltado com isso aí, sabe, Chazão? Porque eu sei porque eu usei. sou super contra. Eu usei esse Ozempic. É um ótimo remédio, sabe? É um ótimo remédio. Mas assim, pelo que eu entendi, assim, pelo... diabético. Ele foi feito para diabetes, mas hoje em dia ele tem na bula dele. Tem. Que ele tá na bula dele que ele pode ser usado para emagrecimento. Certo. Então, porque fizeram estudos e tudo, e ele é usado até com regularidade para isso. Mas tem que ser usado prescrito por um médico endocrinologista de preferência, alguém que entenda a tratar os efeitos colaterais disso. Se você usar um Ozempic, o Ozempic ele
ele atrasa o seu esvaziamento gástrico, então ele te constipa. Diz que se você sofrer um acidente, e precisar fazer o meu médico, né, como passou, se você precisar fazer uma cirurgia na hora do acidente, você meio que tem que informar que você tá usando o Ozempic, porque diz que na hora da anestesia lá, tem que fazer intubação rápida. Não sabia? pode É diferente? Não pode tomar acordado. O esvaziamento gástrico é acidente sempre porque quando você tem um acidente, você não tem jejum, normalmente é assim mesmo. Mas, por exemplo, se você vai fazer uma cirurgia letiva, por exemplo, e você usa o Ozempic, ele atrasa o esvaziamento gástrico, então você tem que fazer uma intubação rápida para o paciente acordado, porque você tem risco de broncoaspiração. Então ele é um remédio super bom, né? Eu não estou falando mal, mas que tem indicação. Caríssimo. Caríssimo. E você vê hoje, ele é responsável por uma boa porcentagem do PIB da Noruega. Ele é feito na Noruega, cara. A Noruega é um país do primeiro mundo rico. E o Ozempic, essa medicação, ela tem uma responsabilidade enorme de ir pelo PIB total do país. Pra você ter noção tanto que vende. Então, assim, mas ele é um remédio, cara. Então, você tem que saber como tudo, como todos são. Então, hoje em dia, cara, a medicina e no jiu-jitsu, que a gente fala muito disso, tá cheio de picareta, velho. Essa aqui é a grande verdade, entendeu? Hoje em dia tá cheio de falsos... Ninguém te fala real, né? De falsos especialistas e de pessoas que têm muito pouco apreço por muita falta de vontade de estudar, pessoas que se formaram, têm mal formação, instituições ruins, nunca trabalharam direito na vida. O médico é igual luta, cara. Você precisa passar por um treinamento árduo para você ver muita coisa. E os caras não passaram por nada disso e prescrevem. O seu trabalho não é, o trabalho do Thiagão, não que o nosso não seja, né? Importante, mas o Thiago, do trabalho do Thiagão, você ser médico não é brincadeira, né, cara? Acho que não. Teoricamente, você não pode errar, né? Sim. Você não pode brincar de medicar. Então, é o que você falou, você estudou, você fez, porra. Aí chega um cara aí e faz até esse médico que eu passava, ele falava assim, tem cara que vira medicina esportiva, integrativa, de não sei o quê, em curso de 4 sábados. Não existe, cara. Ele falou que... Você sabia dessa, Fred? Curso de 4 sábados te dá o certificado. A gente tá na era que a gente vai ter que aprender a lidar com isso aí, cara. Se nossos filhos muito mais... Por conta da internet também. A internet é muito bom, mas ela é meio... Isso é um negócio que você pega um cara... Tem muita gente que quer ouvir aquilo, cara. Você pega um cara que tá doido pra um cara magrinho, seguro, o cara quer ficar forte, rápido, não sei o quê, e o cara, arruma um atalho, o cara tá doido pra escutar que aquele cara fala assim, senta na frente de um cara bonitinho, você fala, pode tomar que não tem problema nenhum. Entendeu? Você tá louco pra escutar aquilo, Sim. O cara te joga aquele negócio, entra igual um veneno na tua veia. Vira um comércio, né, Thiago? Porque esse cara, ele vai levar quantos amigos? Esse cara, ele vai levar... Tudo que dá certo, cara. Porque o grande problema, a curto prazo dá super certo. E tudo que dá certo, que a pessoa, toma aí, você vai ficar forte. Cara, chama um amigo. Porque um moleque de 18 anos, eu falo pra todo mundo, ele é imortal, né? Sim. Eu brinco, você quando tinha 18 anos, um moleque de 18 anos, ele não morre, irmão. Ele só morre... Não tem essa noção. E você faz isso... É um tanque, Fred. Você briga na rua. Um moleque de 18 anos é um tanque de guerra, irmão. Um moleque com 18 anos, ele vai pra balada, ele bebe, ele toma vodka, energético, dura, deca, vai treinar jiu-jitsu, porra, e não morre. Só que assim, 30 anos, 40 anos, ele vai pagar a conta depois. Então, assim, como no nosso esporte, nas coisas que eu amo, jiu-jitsu, a medicina, assim, eu já até aprendi a lidar um pouco melhor com isso, porque eu metia a boca com todo mundo, assim, hoje em dia eu tô mais... Cara, eu vejo acho que na medicina é pior, mano. O picareta na medicina, porque ele não precisa... No jiu-jitsu, eu acho que os picaretas estão cada vez menos picareta. Você acha, Fred? Eu acho. Porque você acha que diminuiu? Eu acho que eles não duram muito. Na verdade, eles acabam ajudando a gente. Eles começam... Eles atraem alunos, eles capitalizam e chega um certo momento que o aluno, por si só... percebe que o professor dele é um picareta e sai e ele vai vir e acaba indo para as academias maiores que tem mais condição de atender. Eu não vejo muito picareta, eu vejo picareta de outras formas. Picareta de faixa. Eu acho que banalizaram muito. Até te perguntar isso, o que você acha? Cara, eu vejo que banalizaram muito as faixas, mano. E eu acho que é por conta daquilo que você falou do dinheiro. Sim. O professor que cobra muito nas faixas, ele acaba inconscientemente, para mim, o cara acaba... aquele dinheiro tá na cabeça dele, inconscientemente. Sim. Ele acaba esquecendo um pouco. O merecimento começa a ficar mais de escanteio. Chega no fim do ano, o cara tá com a família dele pra viajar. Já tá no orçamento dele. Sabe aquele cara que ele tá em dúvida? Pra mim, dúvida é não. Sim, cara. Mas e 1.500 a faixa? Agora, pra quem cobra, dúvida é sim. Esse que é o grande problema. Não, tem uma história também, eu falo isso direto quando eu vou falar com a galera na academia, de como é que as coisas eram. Eu nem sei se estava certo antes ou está certo agora, mas pra você ver como é que as coisas mudaram.
Quando a gente tava fazendo jiu-jitsu, quando a gente tava lá com 14, 15 anos, Sim. a gente entrou no jiu-jitsu, lá no pessoal aqui da minha rua, a gente entrou em 7 pessoas lá, 8. Todo mundo entrou, eu, meus 2 irmãos, entrou uns amigos meus e tudo. E a gente começou a treinar no mesmo dia e a gente ia todo mundo junto, cara. Sim. Tinha no mesmo carro e voltava no mesmo carro, todo mundo treinava igual, entendeu? Só que naquela época, cara, você treinava em São Bernardo ou no Pitoco, ou na Ryan Grace, que eu não me engano Sim. era o Daniel Simões que dava aula O lá. irado, Daniel, a gente boa Que demais. era um cara, mas o Daniel dava aula numa academia assim mais high, então acho que era mais caro, ele era um outro público, assim, né? E aí eu lembro que a gente treinou um ano e pouquinho. Quando a gente treinou, chegou no final do ano, o Pitoco, eu lembro do Pitoco andando pela academia, cochichando, né? Aí chegou no dia da troca de faixa, dos 7 que entraram junto e treinaram todo dia, só eu peguei a faixa azul. No outro Os dia, moleques no outro morrer. dia ninguém foi. Não, os moleques Ele morreram. perdeu 6 alunos. No outro dia, entendeu? Sim. Mas você vê como é que era diferente. Ele não tava nem aí, cara. Sim. Você entendeu? Ele tava pelo Meu irmão esporte, saiu, 100%. meu irmão saiu todo mundo, cara. O irmão mais velho saiu. E não, assim, a atitude das... Meu irmão nunca falou isso, mas assim, saiu. Entendeu? Saiu. Da academia desestimulou, pô. Desmotivou. Porque naquela época era um ano, né, cara? Pô, não sei o quê. Mas hoje em dia também os alunos saem. Todo, né, você sabe disso. É. Todo ano, sai alguém. Todo ano a gente tem problema com isso. Sai ainda, Fred? Todo Sai, ano. Mas O bem ego, graduado, assim, bem graduado. Bem Roxa, graduado. Acontece roxa, muito, marrom. Sabe o que acontece muito? O cara tá bem, o cara tá bem, o cara tá bem. Porque eu também acho uma outra coisa, cara, assim, desse negócio de faixa, Fred. Se você pode ir graduando, mas se você quer passar de um ponto, se você é um faixa marrom, ou até para virar um faixa preta, que virou faixa preta, você é professor, cara, querendo ou não. Sim. É que é um título que você ganha, né? Você Sim. entra no tatame, teoricamente, você tem um... E pra mim não dá pra um cara ser faixa preta sem nunca ter competido. Essa é a minha opinião, entendeu? Eu não tô falando que ele precisa ter ganho a competição, Ele precisa nem ter que, nem sentido. que ele precisa ser o campeão mundial, mas ele tem que ter entrado ali, que faz parte do processo pra mim. Sim. Entendeu? O cara não pode ser um faixa preta de jiu-jitsu e nunca ter pisado. Você já lutou, competiu, você sabe como é que Sim. é. Tem que ver como que é, né? O cara tem que sentir aquilo, cara. É. Porque e a gente vê muito, cara, atleta, conhecido nosso, que o cara para de competir. Sim. Porque o cara começa a competir e perder, eu acho que o Fred não vai me dar a faixa. O que não tem nada a ver, né, cara? Que Não tem nada a ver. nada a ver. Muito O cara pelo não é atleta, contrário, pô. meu irmão. Mas isso vai ajudar ele, mesmo ele indo mal. Mas o cara não é atleta, pô. Entendeu? Porque se você tá vendo ele todo dia lutando ali, você vai na competição e ele perde, você não vai tirar tudo que você viu Não, competindo, não. treinando na Aquilo não academia quer dizer e nada. levar só em Sim, consideração aquele competição. Eu acho que aquilo vai te dar uma ideia de algumas coisas, mas são... A gente até falando, poxa, quem é mais duro de jiu-jitsu era, né? Não sei, deve ser ainda quando ele volta a treinar é um inferno. Que o Geladeira, né, cara? Entendeu? O Geladeira é um inferno, cara. Entendeu? Cara, eu acho assim que a faixa preta, hoje em dia eu acho que a faixa preta não deveria ser pra qualquer um mesmo. Sim. É que o jiu-jitsu tomou um caminho sem volta, que eu tenho os pós e os contras, que eu analiso. Mas pra mim, o cara que vai treinar de vez em quando, não tem como prioridade jiu-jitsu, ele não deveria nem ficar bravo, cara. Não é pra ele a faixa Não é pra preta. ele, sim. Eu acho que valorizaria muito mais o esporte. Mas hoje em dia banalizou. Todo mundo tem que pegar a faixa preta. Sim, cara. Essa é a cabeça das academias hoje. Você entrou, você vai pegar a faixa Você preta. não segura na sua academia um marrom com 4, 5 anos de treino que vai segunda, quarta e sexta. E tem uma coisa muito importante. A gente lá na academia, a gente segura 4, 5 anos de marrom, mano. Se você não for um super campeão. Sim. Agora, mano, eu não vejo necessidade de você dar faixa preta pra um cara. Cara, de repente o cara é um mau caráter fora do tatame, chá. Por que esse cara tem que ser faixa preta? E mano? você fala um negócio excelente, cara. E uma vez eu já vi o Fred falando isso pra um aluno, assim, que eu achei uma coisa, pra mim, que foi genial. Ele falou com o cara assim, se eu te der faixa preta, você para de treinar, cara. Não, mas isso tem, é fato. tem a universidade e faixa preta, O cara né? pega e para. Tem muito cara que se forma. Porque Muito, o cara para de treinar porque a parte que ele mais vai se divertir, entendeu? Que ele mais vai aprender, né? É a faixa preta, cara. Porque aí você... E esse cara perde, ele tira isso dele mesmo, porque Sim. ele começa a entrar ali, pô, mas aquele faixa azul ali vai me pegar. Muita Exato. gente para, E aí cara. O cara começa a se sabotar. Ele Muita começa gente a sabotar para. e não vai. E o cara já vi tanto isso acontecer, cara, sabe assim? Porque, então eu acho que o cara tem que pegar como tudo na vida. Por isso que eu falo que o cara tem que ser de verdade. O cara tem que tentar ser bom. Tentar ser o melhor. Porque provavelmente o cara não vai conseguir. Mas se ele Sim. tentar, cara, tentar, ele vai ser bom, ele vai botar aquela faixa na cintura e falar, pô, eu vou treinar com aquele cara ali. Pô, posso até que eu perca, mas na hora que Sim. acabar o treino, o cara fala, pô, esse cara é faixa E preta. quando o cara para, Tiagão, até uma pergunta que eu queria te fazer, até pro Fred, né? O cara pegou a faixa preta, legal, ele parou 10 anos. Parou, foi pro exterior, não treinou, não quis mais, ficou doente, aí ele volta, 10 anos depois. Uhum.
Esse cara ainda é faixa preta? Ele volta com a faixa preta? O que você acha nesse sentido? Não, a faixa preta, a não volta. Eu acho que a faixa é dele. Uma coisa que eu sou contra é assim, o grau não é. Eu acho que o ano que você não treina, você não treinou. Então eu não posso parar, eu sou faixa preta 4 graus hoje. Se eu parar, 10 anos eu volto e depois de 6 meses eu boto... Sim. Peraí, deixa eu botar aqui os 3 graus que tá faltando. Não. Você não acho que você não treinou, você não cara. Aquele contato com o tatame. Você não treinou. Isso aí, né? Senão você teria que me dar a faixa coral sem eu estar treinando. Mas ele volta com a faixa preta na cintura. Sim, a faixa é dele, com certeza. Ele que corra atrás e... Uma coisa da bobagem isso aí também de grau, cara. Cara, eu também acho faixa preta, grau e faixa preta. Eu vou te falar, eu fico triste. Cada grau que eu ponho na minha faixa, eu fico triste, porque... É um step que eu tô mais longe de treinar com meus faixa preta adulto. Cada vez vai ficando mais difícil. Faixa coral, meu irmão, posso falar? Uma tristeza, irmão. Uma tristeza. Que faixa coral quer dizer que você acabou, irmão. Você não consegue mais fazer o treino. Tá com cabelo branco. Tá com 70 anos. O Megaton, acho que não tem ninguém que faz. Só o Megaton é sinistro. Mas assim, eu não vejo essa gana, meu irmão, por grau. Puta bobagem da porra, mano. Eu tenho uma... Mas o faixa preta é apegado a grau também? Muitos são. Cara, eu acho que sim. Tudo que você pode, sei lá, postar na internet hoje em dia, os caras se apegam. Meu irmão, teve uma vez que um aluno nosso me ligou, não vou falar o nome dele, o cara me ligou pra me cobrar um grau. Que eu tinha dado um grau pra um parceiro dele. Faixa preta? Azul, acho que né? Você deu um grau pro meu amigo e eu treino ao mesmo tempo que ele. Você vai dar meu grau também, cara? Você é louco. Cara. Não, você falou pra ele, eu tenho que ligar na central de grau. Você não falou? Pô, tivemos uma falha aqui, cara. Vou ligar na... Você não devia nem estar me ligando pra pedir isso. Segundo que, porra, pelo amor, não é porque eu... Né, eu falo sempre a minha história. Eu e o Davi, né, eu sou mais velho que o Davi no jiu-jitsu. Eu era roxo, o Davi era azul. Ele pegou a preta antes que eu, porque ele... mérito do cara, irmão. O cara é um fenômeno. Sinistro, você é louco. Você acha que eu fiquei com inveja? Eu bati a palma em pé pro cara. Até hoje bato, irmão. O cara é um dos meus melhores amigos. Mas o cara mereceu, velho. O cara foi campeão mundial, então vai ser. Então, quer dizer, não é porque eu treino todo dia, a gente vai junto e treina ao mesmo horário que eu vou pegar a faixa igual você. Uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça, e eu queria ter mais tempo pra fazer isso, eu ainda vou conseguir, é que eu acho, sinceramente, que a gente tem que sempre tentar resgatar jiu-jitsu de verdade, que o que dá pra gente fazer pra sempre, meu, é jiu-jitsu. Sim. Essa que é a real. Não dá pra gente fazer pra sempre. O Fredão foi lutador de MMA também. Não dá pra fazer pra sempre MMA. Você não dá pra se divertir com o MMA, entendeu? Ninguém se diverte tomando soco na cara. O que dá pra fazer pra sempre é o jiu-jitsu. E o jiu-jitsu de verdade, que eu cada vez eu tento mais procurar, sabe, cara? Eu tô tentando agora afundar mais no yoga pra entender essa parte mais filosófica do jiu-jitsu e tudo. Essa parte a gente cada vez tem menos. E eu faço minha culpa até com nós, assim, sabe? Porque a gente tem pouco tempo de aula. Então, o jiu-jitsu mesmo não é o jiu-jitsu de orelhada, de casca grossada é uma coisa, e o jiu-jitsu Gracie mesmo é outra. O jiu-jitsu Gracie é um lugar onde você aprende defesa pessoal, onde você aprende clinch, onde você aprende o jiu-jitsu eficiente, entendeu? E isso é uma coisa que a gente tem que ensinar, ir resgatando e aprendendo de novo, cara, procurando aprender sempre e ensinar, porque pra mim, eu falo muito isso, meu irmão é faixa marrom, hoje em dia eu falo muito isso com ele, eu falo, cara, não tem como você ser faixa preta se você não souber livro, cara. É se verdade, você não souber, acho, se você souber todos os steps de defesa pessoal, pô, cara, mas tá posiçãozinha funciona. Cara, aquela posição de defesa pessoal, ela não é... Aquilo ali não é aquela coisa coreografada, mas você precisa saber como sai, cara, pra você se embolar e ter o time do treino e usar aquilo na tua... Pô, você precisa saber se portar na frente de uma agressão, você precisa saber clinchar, cara. Você precisa saber clinchar, não tem... Sabe, o clinch... Eu não vou... Quem é que vai dar uma queda de wrestling na rua, cara? Vocês vão falar a verdade, mano. Quem vai raspar o joelho no asfalto e pegar não vai, cara. Você vai clinchar com o cara, vai cair. Então, assim, o jiu-jitsu tem um porquê, cara, que se deu tão bem. E a gente fala, às vezes, até o Fred, a gente brinca aqui, né? Tá falando com o Gazani. O cara começa a treinar. Nem tanto você ganhar, só de você não perder, né, irmão? Cara, às vezes você é um faixa preta de jiu-jitsu, você vai sair na mão com um cara na rua que é um monstro. Só que assim, de você não perder, de você se fechar, o que você falou, mas né? a ideia do jiu-jitsu é essa, não é cara, tipo assim, não é ganhar, Você falou aí agora, cara. Não é ganhar. Você falou aí agora... É não ir pro hospital, né, cara? Eu acho que é o jiu-jitsu, cara. O jiu-jitsu é exatamente isso, cara. Você tem que sair da porrada na rua com o Manuel... Exatamente. Cara. Tipo, até alguém separar e você conseguir. Isso. Isso é jiu-jitsu, cara. Eu também acho. Você vai sair na mão com um cara muito maior que você não sabe quem é e você conseguir
frustrar o cara, né? Frustrar e se defender. Você vai conseguir defender tua família no dia que você tiver que... Na melhor você ganhar, óbvio. Você derruba e pega. Mas mesmo que ficar você não se machucar, já é muito, cara. Então a galera tem que... É uma faixa que pesa pra caramba, né? A faixa preta. Você tá falando um monte de coisa aí que pesa muito. É legal a galera saber. É um peso, meu irmão. Então, cara. O cara que fica querendo pegar a faixa preta, meu irmão, você pesa uma tonelada. Fred, você mesmo já me falou uma vez, dependendo, às vezes, ela vale mais do que uma faculdade, cara. Sabe por quê? Um exemplo que eu dou? A gente já trocou essa ideia. Você, não, pelo amor de Deus, eu não tô comparando a faixa preta a faculdade de medicina com a faculdade de medicina. É uma treta, mas a faculdade de medicina é uma treta, não é brincadeira, né? Então também calma lá. Mas vamos colocar com 90% das graduações aí. O Thiago, vou fazer uma pergunta pro Thiago. Hoje você é médico aqui no Brasil. Hoje seu emprego é legal. Nos Estados Unidos você não é médico. Entendeu? Na Europa você não é médico. Hoje, na Europa, você é faixa preta. Sim, cara. Nos Estados Unidos, você é faixa preta. E digo mais, hein? Nem é bom ter. Mas se não tiver o diploma também, não tem problema não, irmão. Você dá aula. Você vai chegar lá hoje, é um treino. É o que a gente fala da faixa preta. Exato. Você precisa de um treino pra mostrar sua formação. Sim. Você não passa... Hoje você não fica sem emprego, em faixa preta, tá? Não fica em lugar nenhum do mundo. Olha, eu fui pro Canadá, cara, em 2022, estudar na universidade lá. Eu fiquei um tempo lá. E eu fui numa cidade chamada London, ela é perto de Toronto ali, umas 2 horas de Toronto. E eu fui no inverno do Canadá, no inverno do Canadá eu peguei menos 22 graus. Deus o livre. E eu sou meio, como eu te falei, eu sou meio desesperado. Eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz lá foi botar na internet, já que tem academia de jiu-jitsu aqui, porque eu vou ficar aqui um tempo que eu queria treinar. Peguei meu kimono, aí eu botei lá e vi, pô, tem uma academia aqui do lado, botei, tava aberto, né, pelo Google, eu falei, mas tava menos 15 graus, cara. Tava nevando e menos 15. Aí o Canadá é parecido com os Estados Unidos, tem aqueles bolsãozinhos de comércio, assim, né? Sim. Os malls. Parei lá, cara, o treino era 6 horas da noite, 7 horas, tudo escuro pra caramba, assim, porra, nevando. Aí eu olhei assim e falei, pô, não vai vir ninguém, né, cara? Cheguei lá meia hora antes, porque eu queria conversar com o professor. Cheguei lá meia hora antes, só eu, cara, academia fechada. Eu falei, não vai abrir. Aí, pô, faltando 5 minutos, começou a chegar o carrinho, tudo parando do meu lado, assim. Pô, deu 6 horas, cara, chegou o cara, abriu, pô... 6h10, tinha 30 negros no tatame. Que da hora. 15 graus abaixo de zero numa cidade lá na... Então assim... E que ideia você trocou, Thiagão? E aí? Pô, eu cheguei como sempre... Eu fui pro treino, eu já treinei na academia... Pô, já treinei em tanto lugar, cara. Cheguei lá e falei, os caras perguntam, né? Falei, quanto custa, como eu faço? Quanto custa, não sei o quê. Eu falo assim, esse cara, por exemplo, foi um cara... Eu acho que até que esse dia eu paguei. Quando o cara é mais casca grossa, assim, o cara nem cobra, né? Você é brasileiro, faixa preta, então me treina aí, não sei o quê. Normalmente os caras falam, quanto que é? Eu falo assim, eu pago, cara, eu treino. Eu treinei esse dia, eu era um professor até canadense, eu achei um cara super... Até falei com o Fredão, achei um cara super... Ele fez como todo professor, né? Fez uma casinha pra mim, treinei com todo mundo. Normal, escadinha, né? Ele foi hoje. Ele foi o 6º treino. Um cara legal. Mas era duro? Ele era duro, cara. Ele era um cara bom. Ele era um pouquinho mais leve, mas era um cara duro. Eu fiquei amigo dele depois, eu troquei o... Finalizou, Fé? Raspou? Que essa historinha que treino nos 5 comentários aí ficou em 89, né? Você treina nos comentários, podcast não tem, fofoca nós não gosta. O cara nem português fala. O cara não nem saber, né? E não negócio de fofoca, então. Mas aí o cara chegou. Mas é o que eu te falei, cara. Esse cara hoje em dia é canadense, não é brasileiro. Ele vive, numa cidade no interior do Canadá, com um caminho cheio de jiu-jitsu, entendeu? Então, assim, eu acho isso. Empregou muita gente, né? Tá louco, irmão, sabe? E tem gente que, posso falar? E tem gente que fala mal dos Gracie, hein? E tem gente que fala mal dos Gracie, hein, cara? Aí você entra no perfil do cara, você vê lá, eu fico revoltado. Esse dia eu assim, não, na Gracie Mag, sei que colocaram a foto lá num Gracie, não lembro quem. Aí o cara falou mal, né? Esse cara era isso. Pô, você entra na foto do cara. O cara é professor de jiu-jitsu, tem uma academia de jiu-jitsu. É um hipócrita, né? Tá falando mal dele mesmo, que não tem outro. Cara, a família Gracie, ela é, como qualquer família, tem seus altos e baixos, tem momentos, mas a gente deve... Igual você falou, come em toda a família, assim. Mas a gente deve demais, tá louco? Eu tenho uma admiração. Eu principalmente, também. A gente tava conversando outro dia, principalmente pros caras que botaram na cara, cara. Sim. Porque você entrar num campeonato de jiu-jitsu, que é o máximo que eu fiz na minha vida, né? Nunca entrei num ringue pra lutar um vale tudo. Já é difícil pra caramba, né? Só quem entrou que sabe, cara. Aí você entrar num ringue de vale tudo, não é? Porque o que esses caras fizeram, cara. Foi, cara. Eu não tinha tamanho, não tinha tempo. Eu olho assim, cara. Eu não sei o que vocês acham, mas eu olho assim, eu olho a história, assim, eu vejo o Royce Gracie, por exemplo, que foi o cara que a primeira coisa que eu fiz do contato que foi aquela fita do Royce que tinha nas locadoras. E eu olho o Royce Gracie, meio magrinho, assim, com corcundinha, assim, e lutava. Você achava até que era meio marmelada, né? Aí você vai vendo que o negócio era de verdade e tudo. E depois você vai entender, justo o Roger tava longe de ser o melhor, cara, da família.
O Royce, Mas é longe. verdade. Mas os caras confiavam tanto. A galera falava que se mandasse o maior, a galera ia falar, ele é grande, né? Eu sei lá, tem uns motivos, né, porque foi ele, mas assim, ele tava longe de ser ele o melhor, mas ele confiava tanto, cara, e ele é tão soldado e tanta certeza que dava certo, que, pô, ele foi, deu um baita no show, assim, eu acho isso uma coragem, assim, que eu acho... Pô, esse cara fez muito, esse cara fez muito. Cara. Eu gosto demais do Renzo, cara, pô, Renzo, pô, eu era mais fã do Royce. O Royce pra mim... Sério. O Renzo lutou com os caras muito bravos. Não, tá louco, ele é muito bom. Aquela luta com o Tatarov ali, meu irmão, aquela ali, pô, o cara é enorme. Ele lutou com uns caras... Você pegava o Royce com o Ken Shamrock, o Ken era uma Kombi, né, velho? O Ken era quadrado demais, cara. Você vê, ó, que bate-papo irado. A gente tá conversando aqui há 1h10 minutos, era recorde de tempo, hein? Show de bola. E dava pra ir, né? Aqui ia mais 1 hora ia mesmo. Tranquilamente. Show de bola. Deu pra gente conversar um pouquinho jiu-jitsu, de história, né? O Thiago, eu não sabia, até foi legal. O Thiago é uma enciclopédia, cara, sabe muito de jiu-jitsu, de história de jiu-jitsu, que é uma parte que eu gosto muito. Eu não imaginava, Thiagão, que você tinha esse conhecimento legal, assim, tanto de Gracie, dos antepassados. É o que mais sabe lá na academia. Não imaginava não, cara. Eu adoro, cara, sempre que eu tento... Sabe tudo. O Hillion tava aí, pô, o Thiago trocou uma ideia com ele, de uns caras que até o Hillion falou, pô, mas da hora. Você sabe essa história? Você conhece? Tem muito Gracie que a galera nem sabe, né, que vocês estavam falando. Tem caras que eu acho super legal, assim, de falar, tipo, a galera da academia que vai assistir e tudo. Eu acho que tem pessoas que a gente deve... Quem gosta de jiu-jitsu, assim, eu gosto muito dos irmãos valentes, sabe? Sim. Eu acho que eles praticam um jiu-jitsu que a gente já até, numa época, a gente até meio que achou meio... Sim. Né, eles lutam com kimono. Eu fui na academia desses caras em Miami, irmão. Esses irmãos valentes. Linda. Irmão, você não tá entendendo. No dia que eu fui... Você foi lá, meu? Fui, faz uns... Eu vou pra Miami no final do ano, eu tô montando... Eu fui conhecer, assim, né? Um dia, eu sempre vou, né? Fui no do Cyborg, quando eu fui pra Nova York, fui no Renzo. Mas, assim, o que eu fiquei impressionado desde já tinha acabado o treino. Mas eu tinha vendo a galera sair. Eu acho que devia ter umas 100 pessoas, velho. Ele tem muito aluno, esses valentes. Muito aluno. Eu tenho vontade de ir. Tem um museu. Da família. É a coisa mais linda, assim, cara. Você vê... Tem um jiu-jitsu lá, cara. Eles têm um prédio, né, cara? É que eu fui com mulher, né? Mulher dentro do carro. Eles têm um museu lá, igual na academia de Torrance, dos filhos do Ronion, também tem um museu super legal. Circo aí, deve ter tirado Não, aí. vi. E agora tá namorando mal pra caramba, né? Ele, o outro Valente tá namorando mal demais, tá? Ele, só tá acordando e dormindo só com a Gisele Bündchen. É só essa bobeirinha que ele tá vendo de manhã. Quando ele dá, não é o Good Morning, né? Mas é o irmão mais velho deles, cara, que é muito... Ele que tá com a Gisele? Não. Mas isso aqui virou programa de fofoca, Fred. Mas é o mais velho dele, que eu acho que é um negócio super legal de seguir, de dar uma olhada, porque ele conta a história, cara, na visão, porque a gente hoje em dia, o que você falou, tem muita gente falando muita bobagem. Ele conta a história pela visão da família, né? Como ele é faixa preta do Hélio Gracie, os três, né? E eles são faixa preta do Hélio Gracie. E ele conta a história pela ótica da família, entendeu? De como foi passado do Carlos pro Hélio, e como da importância que tiveram os grandes Gracie, né? Porque depois do Hélio veio o Carson, depois do Carson veio o Hollis, depois o Rickson, depois o Royce entrou junto, o Royler, e os caras foram... Aí o Roger agora, então ele conta essa linha do tempo de um jeito muito legal, assim, o cara viveu, e eu acho super válido, né? Bacana demais, cara. Pô, irado, hein, cara. Show de bola, bate-papo espetacular. Vamos ter que encerrar, que o horário aqui já chegou. Tiagão, considerações finais aí, quer mandar um abraço? Quer mandar não, né? Tem que mandar abraço pra doutora, pra senão você já viu, né? Manda seus abraços aí, irmão. Agradece aí quem você quiser agradecer. Por convidar, hein? Um abraço pra todo mundo, principalmente o pessoal da academia. Né? Irado. Eu acho essa ideia que vocês estão tendo aqui. Tava falando com o Fred quando a gente tava vendo que é uma ideia muito legal. Tomara que isso aqui vá pra frente mesmo, que vocês vão chamando cada vez mais apaixonados mesmo pelo jiu-jitsu aí, pra gente conseguir mostrar a nossa visão disso daí também, sabe, Fredão? Hoje, eu sei que vocês me chamaram aqui, mas provavelmente hoje você é um dos melhores técnicos do país disso. Sim. E a gente tem isso em São Bernardo, tem essa estrutura em São Bernardo, pertinho aqui de onde a gente tá. E muita gente quer entender, né, cara, como é que saiu isso e como é que a gente conseguiu fazer isso aqui de um jeito legal sem ter que sair do Brasil, porque tá todo mundo indo embora, a gente vai ver se a gente consegue trazer isso de fora, volta pra cá, né? Show, velho. Obrigado demais, cara, por ter vindo. Tchauzão. Show de bola, pessoal. Mais um. Vamos encerrar aqui. Ficou top. Muita informação pra você. Não se esqueça de se inscrever,
ative o sininho lá, comenta o que você achou. O nosso próximo convidado, eu vou dar um spoilerzinho aqui, também é um cara muito legal, um cara que tem bastante história para contar, vai agregar bastante também. Passe para seus amigos, compartilhem. Um agradecimento a Bosco Produções aqui, nosso amigo que fazemos esse espaço aqui, tem toda essa estrutura. Você que tem esse projeto, às vezes de um podcast ou algo desse sentido, procure ele, tá? E até a próxima, pessoal. Grande abraço e tamo junto. Valeu!